Boa noite, pessoal. Começando aí a nossa marcadíssima conversa, nosso encontro marcado. Começando hoje aí a partir de agora, né, todas as terças-feiras, o nosso Toma Lá da Cá, né, com Felipe Ramos, que sou eu, né, Felipe Ramos. Eu sou professor, consultor de risco político, analista político, tenho trabalhado já aí há uma década, pelo menos, né, com o tema de análise econômica, análise de risco, e vou estar aqui agora compartilhando com vocês um pouco desses insights, dessa forma diferente, né, de observar os fenômenos que nós estamos sempre curiosos, né, para entender. A nossa ideia aqui vai ser justamente tentar dar um olhar que tem sido negligenciado pelos analistas em geral, ou que tem sido pouco discutido pela grande mídia, ou mesmo pelos analistas da mídia, né? Nossa ideia vai ser justamente trabalhar temas do cotidiano, temas da política, temas da economia, os trending topics que vocês vão vendo no Twitter, mas com uma abordagem diferente, né? Nossa ideia é mostrar para vocês como fazer uma análise que é uma forma de fazer uma análise que nos permita entender o mundo de uma maneira que ninguém está vendo, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, essa ideia. Estamos aí já online, estamos esperando o pessoal que vai começando a entrar, né? Enquanto a gente vai esperando o pessoal que já está entrando, já temos aí algumas pessoas online, né? E nós vamos conversando um pouquinho aqui ainda e vai mais gente entrando aí, tá bom? Enquanto isso, é bom dizer que essa nova página, Método FR Análise, também está presente aí em outras redes além do Facebook, e portanto vocês devem seguir lá também para ter sempre as novidades, estar sempre atualizados. Por exemplo, no Twitter, né, onde quando vai acontecendo os grandes acontecimentos do momento, como a questão do Moro, né, que provavelmente vocês vão querer escutar um pouco, né, do que está acontecendo aí, né, nesse caso da Lava Jato, dos diálogos entre o Moro e o Dallagnol, né, com certeza eu vou comentar isso aqui para vocês. Vocês podem ver em primeira mão, antes mesmo de chegar aqui na live da terça-feira, né, as pílulas ali no Twitter, né, eu já vou mencionando um pouco, adiantando um pouco o tema que vai ser tratado, né? Então no Twitter, meu Twitter é @Felipe com 2P _Ramos. Então me segue lá que você vai vendo também esses conteúdos já sendo adiantados por lá. Também no Instagram, para você saber, né, ter os cards que vão atualizando da nossa programação, os pequenos vídeos com pequenas análises de 1 minuto, né, já estão aparecendo lá no Instagram. No Instagram, Felipe com 2P _SR. Então, você vai me seguindo nessas páginas, além, obviamente, daquele, né, like na página do Facebook, método FR Análise, né? Você dá o like lá para ficar sempre antenado, sempre recebendo quando a gente for postando, né? Bom, já temos aí um pessoal que está querendo, com certeza, saber sobre o Moro, né? Vamos começar pelo Moro ou querem começar por outros temas, né? Vamos aguardando aí mais gente que está entrando, né, para que todo mundo possa saber um pouco, né, e participar da nossa conversa. Bom, um tema fundamental, né, com certeza, da semana é o tema do Moro, né? O que aconteceu, né, e mais importante, o que vai acontecer. Como a nossa perspectiva aqui não é chover no molhado, não é falar o que vocês já sabem, né? Todo mundo já sabe que as conversas vazaram, que o Moro, como juiz, dialogava com o Dallagnol, que é procurador, e o chefe, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Os analistas, os juristas escutados pela mídia têm mostrado que isso não é o modo de se comportar perante uma operação como a Lava Jato ou em nenhum processo judicial, um processo criminal, né, que as partes devem ser separadas, justamente porque o juiz deve ser imparcial, né? Essa já é a análise corrente, né, que tem sido aí, por isso o pessoal da Força Tarefa sentiu realmente o baque e tem o Estado um pouco acuado, né? O Dallagnol já foi se defender, o Conselho Nacional do Ministério Público já abriu aí um procedimento para investigar a ação do procurador, e o Moro tem, por enquanto, evitado tocar no assunto, e o próprio presidente Bolsonaro ainda não falou nada sobre o tema, né? Estamos esperando ver
o que vai acontecer para ter um posicionamento mais seguro sobre o tema. Não vou entrar nos detalhes sobre a parte de se foi justo ou não o julgamento do Lula, ou se o Moro agiu corretamente, o que provavelmente ninguém diria, né, porque está muito claro que as partes devem ser realmente separadas, mas minha análise é outra, minha análise é o que interessa mais, é isso que interessa a nós como analistas, né, nós vendemos ao cliente uma informação que ele quer, e o cliente que não quer saber a nossa posição política, a nossa ideologia ou o nosso critério de justiça. O cliente quer saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o Moro a partir de agora. E aí eu começo a fazer análise para vocês. A análise é, nos próximos dias, o que vem pela frente? E como como reagirão os atores para os possíveis cenários. Bom, obviamente, a partir do momento em que se lança, né, esse escândalo na mídia, a partir do site do The Intercept, né, já amplamente reproduzido, todo mundo no Brasil já está ciente do que está acontecendo, obviamente, um primeiro momento é de impacto, né, o ministro Sérgio Moro sente, né, o impacto disso, e, obviamente, ele recua um pouco, né, tem pensado no que falar, tem tuitado menos, tem evitado dar entrevista sobre o assunto. Quando perguntado sobre o tema lá em Manaus, ele preferiu não responder aos jornalistas. A mesma coisa também o presidente Bolsonaro hoje, né, que também se recusou a falar com jornalistas sobre o tema. Já houve algum ou outro ministro que abordou de modo completamente rápido, né, o tema. O vice-presidente Mourão, meio que falando em nome dos militares, também reitera, né, a confiança que tem no ministro Sérgio Moro. É obviamente um ministro muito importante do governo, é um ministro chamado super-ministro, né, da Justiça, é um ministro que tem mais popularidade com o presidente. Basta ver que nas manifestações recentes em apoio ao presidente Bolsonaro, né, nas ruas, apareceu aquele boneco gigante lá em Brasília do Super Moro. Né? Portanto, é um ministro que tem grande credibilidade, grande popularidade junto à base, né, que apoia o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, portanto, não é um ministro qualquer que ele pode simplesmente demitir. Simplesmente. É um ministro muito importante para o governo. Dado isso, o primeiro momento de impacto vamos esperar os acontecimentos, vamos esperar as reações. Então, vamos traçar 3 cenários possíveis. No cenário 1, Moro se enfraquece a partir desses acontecimentos. Isto é, o Moro já vinha com a dificuldade, né, de aprovar o seu pacote anticrime no Congresso. Né? A prioridade do governo é, obviamente, a reforma da Previdência, tanto a prioridade do governo quanto do próprio Congresso Nacional, né, a reforma da Previdência. Mas o Moro também perdeu, lembre-se, o COAF, que era muito importante como uma ferramenta, né, de investigação de ilícitos financeiros, e o COAF é retirado da reforma administrativa feita pelo Bolsonaro, e no Congresso é retirado do Moro para retornar para a pasta antiga da Fazenda, que agora é a pasta da Economia, com o Guedes. Portanto, essa foi uma derrota imensa para o Moro, perder uma ferramenta importante, uma instituição importante que lhe daria acesso a uma série de possibilidades investigativas sobre ilícitos financeiros nesse âmbito de combate à corrupção. Então o Moro já vinha tendo alguns percalços, já tinha tido alguma relação também tensa com o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia. Então o Moro já vinha passando por essas dificuldades. Então esse agora é um grande baque. Então há um distanciamento entre o Moro, super Moro, o Moro benquisto por grande parte da população, que obviamente uma outra parte da população, que é a parte mais de esquerda, a parte mais petista, não gosta, né? Mas você tem uma parte, né, no Brasil polarizado de hoje, essa parte que foi para a rua com o boneco do Super Moro, é uma parte que gosta realmente do ministro, mas o ministro não consegue transformar isso em força política institucional à frente do seu ministério para aprovar as suas pautas e para se fortalecer institucionalmente dentro do governo, dentro do Congresso Nacional. Então esse é um ponto importante. Né? Então, com um escândalo dessa magnitude, lembrando que diz o jornalista Glenn Greenwald, né, do The Intercept, que esses materiais já vazados são apenas 1% do que ele tem em mãos, não sabemos ainda o que mais pode vir. Então, obviamente, né, todos os atores políticos em Brasília estão no aguardo dos próximos capítulos para ver essa possibilidade do Moro se enfraquecer. O Moro se enfraquecer não significa o Moro cair, né, porque, como eu mencionei, é muito difícil para o Bolsonaro se livrar de alguém que tem mais popularidade do que ele mesmo e que confere um grau alto de legitimidade ao governo perante sua base, que é justamente no tema
do combate à corrupção, né? Portanto, não é fácil para o Bolsonaro se livrar do Moro, mas o Moro pode se enfraquecer e se tornar um ministro, vamos dizer assim, que não consegue muita articulação e, portanto, suas pautas podem não avançar bastante, né? Como ele pretendia inicialmente com o título de super-ministro. Bom, esse seria um cenário, o Moro se enfraquecer. Mas qual é o outro cenário? E esse cenário que é um cenário que não tem sido falado na mídia, mas eu acho que é um cenário que é importante a gente levar em conta, que é o Moro se fortalecer, né? Veja, esse cenário do fortalecimento do Moro não se daria nos próximos 2, 3 dias ou na próxima semana, ou enquanto durar imediatamente, né, essa continuidade, né, das publicações, das conversas aí pelo The Intercept. Então esse momento é um momento de cautela que o ministro vai ter, mas ele em algum momento, né, como ator político, ele tem que saber que agora, mais do que nunca, ele é um ator político, ele já não é mais juiz, né, ele já foi exonerado, se ele sai do cargo, ele não tem nem mais o cargo de juiz para voltar, né? Portanto, ele é puramente um ator político agora e ele tem que tentar sobreviver como ator político. Com isso, ele tem que criar algum mecanismo, né, para ele se fortalecer, ele tem que criar algum mecanismo de transformar o apoio que ele tem das ruas em capital político perante as instituições. O presidente Bolsonaro tem feito isso, né, mas o Bolsonaro, né, lembrando que o Bolsonaro é quase 30 anos de Câmara de Deputados e tem uma família que já está na política também, os seus filhos, etc. Portanto, é uma família da política. O Moro vem de outra seara, né, vem da justiça e a partir da justiça tenta sobreviver no meio que é muito diferente do que ele estava acostumado, que é o meio político de Brasília. Nesse aspecto, o que o Moro teria que tentar fazer para se fortalecer é usar as ruas a seu favor, como o Bolsonaro fez. Lembra-se daquele textinho que o Bolsonaro compartilhou? Deixa eu ver aqui que está chegando aqui perguntas, o pessoal que está me ajudando a ler as perguntas. Daqui a pouco eu leio algumas perguntas que estão chegando aí de vocês. Lembra que aquele textinho que o Moro, que o Bolsonaro fez chegar às mídias, né, a mídia tradicional, dizendo que o Brasil, né, estava ingovernável, e isso foi um dos principais motivadores, né, das manifestações a seu favor? O Bolsonaro não chamou diretamente a população às ruas, mas a população foi às ruas, né? Tinha ocorrido aquela manifestação contra, né, os cortes na educação e, em seguida, houve as manifestações a favor do governo, o governo mostrando que a polarização continua e ele consegue colocar a gente na rua mesmo sem o presidente ter convocado as massas a ir à rua a seu favor, né? Diretamente ele não fez isso, ele fez espertamente, de uma maneira muito indireta. O Moro poderia usar essa mesma arma, lembrando que o Moro tem mais capital, né, perante as massas, né, mais popularidade do que o presidente da República. Portanto, o tema do combate à corrupção, ele é um tema que chama muito a população, a gente já sabe disso, as grandes manifestações contra a corrupção dos últimos anos, né, esse tema entrou na agenda de grande parte do Brasil profundo, espalhado por todo o país, inclusive cidades do interior, o povo foi à rua, né, com esse tema do combate à corrupção. Portanto, essa é uma pauta, né, que se a população começar a perceber, veja, isso é importante até para o pessoal da grande mídia, o pessoal da esquerda, o pessoal, todo mundo que está tentando se aproveitar do enfraquecimento do Moro, se a população perceber ou pensar que o que há, e lembre-se que estamos em época de fake news, né, circulação de informações em tempo real aí no WhatsApp, nem sempre é fidedigna. Se a população perceber ou pensar que o que está acontecendo é um ataque ao Moro porque ele é o herói de parte da população, né, que combate a corrupção, essa população pode ir à rua em defesa do Moro e isso pode pressionar as instituições. Outro tema fundamental que poderia levar ao fortalecimento do Moro, e aí esse é um tema bem importante, é essa pauta que já está no STF, né, da liberdade de Lula, né? E aí tem aqui toda a questão da prisão em segunda instância, da execução da pena, mas principalmente a questão da liberdade de Lula, principalmente se a liberdade de Lula for atrelada às conversas do Moro com o Dallagnol. Para parte da população brasileira que apoia a Lava Jato e o combate à corrupção, né, e vê no Moro um herói, esse pessoal vai ver. Estão tentando destruir o Moro para soltar Lula. Isso, por si só, é uma grande convocatória espontânea
para a população ir às ruas, mesmo sem o Moro ter que escrever um único tweet, né? Portanto, se isso ocorrer, né, por enquanto nós temos o Ministério Público se manifestando, a OAB se manifestando, críticas, né, ao Moro e ao Dallagnol, o Congresso, né, tem esperado um pouco, o governo, os militares têm tentado ajudar o Moro, mas isso são as instituições. Lembrando que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição justamente contra as instituições. E esse povo mostra que tem capacidade de ir para a rua ainda, né, defender a reforma da Previdência, né, um povo que confia no governo ao ponto de chegar a defender uma pauta que ninguém defende em geral, né, defender governo ou defender uma reforma que vamos dizer assim, impopular. Nós temos mais também perguntas chegando aqui. Cleide Leandro e Lucas Bastos. Uhum. Qual será o impacto dessa polêmica nas manifestações do dia 14? E Cleide Leandro, o fato Moro e Deltan vai fortalecer a greve do dia 14? Exatamente. Então, é justamente sobre as perguntas, né, de Lucas Bastos e Leide Leandro perguntando se isso vai fortalecer as manifestações do dia 14. Pois é, com certeza isso vai estar na pauta, né? E, mais uma vez, é bem provável que haja, como houve as manifestações contra o corte na educação e manifestações a favor da reforma da Previdência e a favor do Moro, essa pauta com certeza vai entrar e vai ser polarizada, né? A gente vai ter gente nas ruas pelo Lula livre e vai ter gente nas ruas pelo Super Moro, né? Então, a polarização tende a aumentar. E é nessa polarização que tende a estar a possível salvação e fortalecimento do ministro Sérgio Moro. Ainda mais se essa pauta do Lula livre entrar no STF. E veja, aí a questão, gente, lembre-se, a Suprema Corte é uma corte política, por definição. É uma corte de interpretação constitucional. As pessoas não são juízes de concurso público ali, né, os ministros do STF. Eles são pessoas indicadas pelo presidente da República e aprovadas pelo Senado Federal. E não precisam ser juízes, inclusive, né, para ser ministro da Suprema Corte. Tem que ter notório saber jurídico e, bom, assim dizem, né, reputação ilibada. Portanto, é uma corte política, por definição. E é uma corte que, no Brasil, tem sentido cada vez mais a pressão das ruas, o que não deveria ocorrer, em tese, né? Os ministros deveriam julgar de acordo com a lei e não de acordo com o que as massas falam nas ruas ou com o que a mídia fala. Mas não é assim no Brasil. No Brasil, nós sabemos que a corte é pressionada pelas ruas. Portanto, se a rua, né, se incendiar por uma possível, eventual ameaça da queda do ministro Moro, isso pode levar, sim, a uma pressão forte das redes, das ruas, contra os ministros do STF, e os ministros do STF costumam ter muito medo. Temos mais perguntas chegando? Jonathan Reis já perguntou 2 vezes. Seria interessante o governo usar como estratégia a indicação de Moro para o STF só em 2021 na vaga de Marco Aurélio? Qual sua opinião referente ao tema? Pois a pergunta sobre a vaga do STF, né? Os analistas mais apressados já disseram, o STF está descartado. Eu não acho que depende desse segundo cenário. O Moro pode sair fortalecido disso. O terceiro cenário, que eu acho mais improvável, é justamente o que eu não mencionei ainda, é o Moro cair, né? Lembrem-se, o cenário 1 é o Moro se enfraquecer. Imediatamente isso é o que parece acontecer, né? Ele está ali caladinho, não quer falar, está esperando, o Dallagnol está se defendendo. É o cenário mais imediato. O segundo, e eu acho que é o posterior, é possível resposta do Moro, é tentar se fortalecer, inclusive, usando as ruas a seu favor. Inclusive, mesmo que ele não faça a convocatória para o povo ir para a rua. Então, esse seria o segundo cenário. O terceiro cenário do Moro cair, eu acho mais improvável, né? Então, os analistas já disseram isso, né? O Moro está descartado no STF, né? O Bretas, Marcelo Bretas, né, juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, já está feliz, porque o Bolsonaro já tinha mencionado colocar um ministro evangélico, né, no STF, então, e agora com isso do Moro, a vaga já é do Bretas. Eu não acho. Eu acho que o povo brasileiro, parte do povo brasileiro, né, que apoia a Lava Jato e que pegou essa pauta do combate à corrupção, quer o Moro no STF, quer o Moro ministro e quer o Moro no STF, e isso não é afetado pelo fato, veja, pense o seguinte, como é que pensa o povo? Né? As massas, as grandes massas nas ruas. Né? Ninguém quer saber se o Moro falou ou não com o Dallagnol, ou qual é o devido processo legal, ou que o juiz não deve conversar com o procurador. Isso é verdade. O juiz não deve conversar com o procurador, é verdade, pelo direito. Mas não é isso que o povão quer saber. Né? O povão quer saber que o Moro, né, junto com o Dallagnol, a força-tarefa da Lava Jato, foram responsáveis por colocar muita gente poderosa, bilionária, na cadeia. E que os adversários, sendo tão ricos e poderosos, eles se valeram de mecanismos, vamos dizer assim, heterodoxos, inaceitáveis do ponto de vista do direito, mas para combater um mal maior. Essa é a visão de parte da população. Né?
Bom, se essa é a visão de parte da população, essa população, eu acho que está, sim, disposta a defender isso nas ruas, se houver uma ameaça de queda do ministro. Né? E isso aí poderia fortalecer o ministro. Né? Quem colocaria o Lula livre agora no STF? Quem votaria a favor da libertação do Lula? Temos alguns nomes a favor, nós sabemos, mas temos, né, o Gilmar Mendes, enfim, temos o Lewandowski, né, que possivelmente podem votar nesse sentido. O Gilmar Mendes, inclusive, que já criticou, né, aí a questão do comportamento do Moro. Mas isso, lembrem-se, política é jogo e o jogo não termina, né, no primeiro tempo. Né? O primeiro tempo é esse: saiu um escândalo, Moro fica calado, se enfraquece inicialmente. Mas você tem o segundo tempo, vai para o intervalo ainda. Quando acabarem essa onda, né, de divulgações para a imprensa do The Intercept, o que é que vai acontecer? Né? Bom, isso vai depender se o Moro sabe ou não fazer política. Nós não sabemos ainda muito bem se o Moro sabe usar o seu capital político, se o Moro sabe usar o seu apoio popular para transformar isso em força política. O Bolsonaro sabe. Né? Temos que ver se o Moro vai saber usar isso. Se o Moro souber usar isso, ele pode sair fortalecido. E lembra, esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui no canal, né, para vocês verem que é possível e devemos ver além e diferente do que estão falando por aí. Não é isso. A primeira reação, vocês vão ler, pega aí Folha de São Paulo, pega aí o Globo, pega o Estadão, pega a Globo News, o que vai sair é o Moro está enfraquecido. Acabou o STF para o Moro. E isso, enquanto isso, nos grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro e pró-Moro, está pipocando apoio a figura do Moro e a figura da Lava Jato. E a sensação de que estão querendo destruir o combate à corrupção. Né? Então, esses grupos de WhatsApp que podem virar o jogo se o grupo de WhatsApp sair e for para a rua. Né? E o Moro usa isso em seu favor. Portanto, esses são três cenários, né? Fiquem em mente com isso aí. Seja você contra o Moro, seja você a favor do Moro, lembre-se que você precisa entender as possibilidades, os cenários possíveis dos acontecimentos. E não ficar somente com a primeira interpretação mais apressada que sai na mídia. Temos mais pergunta ainda sobre esse tema? Fábio Paulo, ele pergunta o seguinte: esse caso, então, desse raciocínio, seria um segundo Wikileaks? Muita informação bombástica, mas que não gera um resultado proporcional pela sua complexidade? Perfeito, Fábio Paulo. Continuando, se essas primeiras falas entre Moro e Deltan forem apenas petisco, o prato principal vai derrubar o Moro? Pois boas perguntas. A primeira pergunta é justamente se isso não é um novo Wikileaks, né? Pergunta o Fábio Pablo. Ou seja, é tanta informação que a população não tem capacidade, não tem condições de processar, né, tudo. O próprio Glenn Greenwald, do The Intercept, foi esperto. Ele não lançou tudo de vez. Ele não fez como o Wikileaks. Né? O Wikileaks cria aquela página e libera, né, os arquivos tudo de vez, e o jornalismo fica até sem ter capacidade de processar tudo e fazer a quantidade de manchetes. Isso se perde, se dissipa. O Glenn Greenwald soltou, né, o furo, o escândalo, e sai e deixa e vai trabalhar mais informações. Portanto, ele já está pensando em evitar, né, o efeito Wikileaks de vazar tudo de uma vez só. Ele quer ir massacrando o Moro pouco a pouco, né, com vazamentos, né, com publicações que vão continuar aí ao longo do tempo. Então, essa é uma possibilidade. E a outra pergunta é justamente, né, se isso afeta a questão, né, justamente do STF, como eu mencionei. Eu discordo de que o Moro está morto para o STF. Eu acho que o Moro ainda pode virar o jogo se ele souber jogar. Se ele não souber jogar, ele pode cair. Porque na política não tem isso. Né? Quem não sabe jogar, cai para a Série B. Né? Então é isso que a gente tem que esperar. Bom, essa é a discussão aí para vocês pensarem, né? Lembrando sempre de fazer essas análises assim, pensando numa perspectiva diferente. Né? Tentem olhar sempre o que os outros não estão vendo. O que todo mundo está falando aí, a gente já sabe que estamos cansados de ouvir, né, o que todos estão falando, mas o importante é você ir além disso, e é justamente o que a gente tenta fazer no nosso método de análise aqui, traçando as possibilidades, os distintos cenários, e vendo, obviamente, tem que monitorar isso constantemente, é por isso que a gente está sempre nas nossas redes sociais postando as notícias e fazendo as análises, porque isso muda de um dia para o outro. A análise que nós fazemos vale para o hoje e amanhã, mas já não vale para o depois de amanhã. Então a gente tem que continuar informado, ver o que os atores da política, do mercado estão fazendo, como eles estão se comportando, e a gente vai traçando o cenário basicamente todos os dias, né, para o dia seguinte. Né? Temos mais perguntas ainda sobre o mesmo tema?
Tiago Lued, alguma possibilidade de avaliar o vazamento seletivo de informações como uma interferência estrangeira? Pois é, né? Se é bom, uma coisa engraçada, né? Que o apelido do Moro, né? Pelo Dallagnol no grupo dos procuradores era russo, né? E a pergunta do Lued é se há alguma possibilidade de interferência estrangeira nesses vazamentos. Olha, as investigações preliminares do próprio Telegram, né, o aplicativo que era utilizado, né, para as conversas aí, que é um aplicativo russo, mas é um aplicativo brigado com o governo russo, portanto não é um aplicativo diretamente controlado pelo governo da Rússia, né? E o Telegram já informou preliminarmente que não há indícios de hackeamento da conta, né, do Instagram, né, dos procuradores ou do juiz Moro. Portanto, do então juiz Moro. Né? E, portanto, há uma possibilidade de interferência estrangeira? Há a possibilidade do hackeamento. O próprio site da Intercept, ele não menciona, não diz necessariamente que houve um hackeamento, ele diz que recebeu de uma fonte. Né? Essa fonte, bom, se não há indício de hackeamento, se não foi hackeamento, o que pode ter acontecido? Um vazamento interno? Alguém da Lava Jato descontente com os procuradores? Descontente com o Moro? Essa é outra possibilidade, de ter vindo de dentro. Nós sabemos que a Lava Jato sempre utilizou, né, um pouco de vazamento como forma de se fortalecer, alimentar a mídia. Então pode sim ter vindo de dentro. Eu acho que é mais fácil ter vindo de dentro do que ter vindo de fora. Temos mais pergunta ainda? João Marcos pergunta assim, sua opinião, na verdade. Como cientista político, quero saber qual a melhor maneira do Moro se pronunciar diante dos possíveis questionamentos sobre o caso. Qual postura e tipo de discurso seriam favoráveis para ele? Pois é, como o Moro deveria se pronunciar? O Moro tem se mostrado esperto, né? A primeira reação é cala a boca, não é isso? O Bolsonaro é a mesma coisa, né? Corre, né? Então o político é assim, o político adora falar, né? Mas quando vai pro holofote com escândalo, né? A fala do Moro foi até engraçada em Manaus, né? Porque ele estava em Manaus e aí foi quando surgiu o escândalo e perguntaram, e a questão do escândalo? Ele disse, eu estou aqui para falar de Manaus. Né? Então essa é a primeira coisa, que é justamente para dar tempo dele digerir o impacto disso. Né? Enquanto isso, você manda o porta-voz falar, você faz uma nota institucional, fala uma coisa muito curta no Twitter, mas você só vai, né, o ator político, ele só vai realmente se posicionar mais fortemente sobre o caso quando tiver uma dimensão maior, primeiro, dos conteúdos que ainda podem sair, e segundo, de como a opinião pública tem recebido, e terceiro, de como a sua base está disposta ou não a defendê-lo. Temos mais? Fabrício Ramos, parece que o The Intercept pretende prolongar a divulgação das denúncias, divulgando informações pouco a pouco e militando também, já envolvendo a Globo. Que impacto se pode esperar dessa estratégia no governo e no equilíbrio de forças na imprensa e sociedade? Exatamente. A pergunta do Fabrício é justamente se dessa estratégia, né, de se livrar do efeito Wikileaks, criando vazamentos ou divulgações, né, dessas partes do escândalo pouco a pouco, não lançando tudo de vez, para ficar sempre alimentando a mídia, sempre todo dia tendo manchete. Essa é a ideia, ou seja, a ideia de cozinhar em banho-maria, né? A ideia de não é explodir de vez o Moro, porque se você fizesse isso, era muita informação, isso não seria assimilado, seria o escândalo do dia, no dia seguinte seria esquecido. Então o The Intercept vai fazer isso pouco a pouco. Lembrando, a questão é como esse banho-maria vai ser interpretado pelos defensores ferrenhos do Moro. O pessoal pode pensar, como eu mencionei já, estão tentando destruir o nosso herói, estão tentando destruir o nosso defensor do combate à corrupção. Portanto, se essa for a interpretação da parte da base bolsonarista, da base morista, que é maior do que a própria base bolsonarista, segundo os dados que mostram a popularidade do Moro maior, então, se essa for a questão, a estratégia pode sair pela culatra. Né? Toda vez que saiu notícia assim, vão dizer, olha, tá vendo aí como o pessoal do PT está tentando destruir o Moro justamente porque ele combate a corrupção. O Moro pode sair fortalecido disso. Esse é o segundo cenário, que é o cenário, como eu mencionei, que não está na mídia. Né? O pessoal só está falando que o Moro está enfraquecido. Eu acho que o Moro não vai sair necessariamente enfraquecido. Ele vai sair enfraquecido se ele não souber jogar. Mas se ele souber jogar, ele pode sair fortalecido. Né?
Eu acho que é isso. Sobre o Moro é isso, né, gente? Né? Mas nós temos mais assuntos, não saiam, não Tem um desconectem, aqui de Cleide. né? Porque temos mais uma pergunta ainda. Tem gente que não Mas não quer é não é mudar de de assunto. Moro. Ah, tem outra pergunta sobre outro Assim, tema. eu acho que não. O fato do governo negociar com o Congresso novos empréstimos para o orçamento em troca do descontingenciamento Da das educação. verbas da educação mostra a volta do toma lá da cá? Pois é, bom, Toma lá da cá é o nome do nosso programa, né? Toma lá da cá com Felipe Ramos. Pois é, e a Cleide pergunta justamente se essa negociação do governo para aprovação aí justamente né, do projeto de lei que dá essa folga fiscal para o governo em troca do descontingenciamento na educação, se isso é um toma lá da cá, de certo modo, toma lá da cá tem essa expressão negativa, né, de ser uma coisa meio mesquinha, mas isso não é um toma lá da cá, mas é uma negociação. A política não se faz sem negociação. Esse é o dilema, o grande dilema do governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro né, foi eleito, lembre-se, né, para mudar tudo isso que está aí, está ok, não é isso que foi eleito o Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, chega-se lá e ele tem que fazer um pouco de política. O governo Bolsonaro tem uma novidade. É um governo que, vamos dizer assim, é genuíno na sua ideologia, vamos dizer assim, de combater o status quo dos partidos políticos no Congresso Nacional. Veja, o governo não tem uma base formada de partidos políticos. O próprio PSL é uma coxa de retalhos completamente desunida. E mesmo assim, mesmo sem o governo Bolsonaro, né, o próprio presidente, que muitas vezes na relação tensa com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e mesmo assim ele é um governo que está aí com a pauta de aprovação da reforma da Previdência, que é uma reforma estrutural de muita dificuldade, é uma emenda constitucional, exige supermaioria nas duas casas legislativas, e o governo pode aprovar, tende a aprovar essa reforma da Previdência. Então, é um governo que, sem uma base sólida de partido, sem formar um presidencialismo de coalizão, tem, mal ou bem, conseguido governar e tentado aprovar pautas importantes. Portanto, é um governo diferente. Os autores, né, como o Sérgio Abranches, né, grandes pensadores da ciência política, que criaram né, o termo aí, né, presidencialismo de coalizão e popularizaram no meio, né, no meio jornalístico, sempre diziam, é impossível governar o Brasil sem formar uma coalizão. Bolsonaro não forma coalizão e está governando. Né? Então isso é um sinal de que o governo realmente tem uma estratégia diferente. Né? Mas não dá para se fazer isso o tempo inteiro. O governo precisa também negociar eventualmente e negociou. E é um governo que tem mostrado que eventualmente volta atrás. Não só eventualmente, né? Frequentemente diz uma coisa, recua de acordo com as pressões, de acordo com as negociações e acaba voltando atrás. O governo tem essa capacidade de ouvir, de certo modo, também, o que é um alívio, né? Porque as decisões muitas vezes ruins também o governo tem capacidade de voltar atrás. Temos mais perguntas sobre o tema? Sim. Marcelo Lima. Uma possível soltura de Lula pelo STF e o apoio da população à postura de Moro em atropelar o devido processo legal por um suposto bem maior poderia ser utilizado politicamente pelo governo numa escalada autoritária? Tendo em vista que grande parte da população já desacredita as ações do Supremo Tribunal Federal e da grande parte do judiciário em geral? Pois é, boa pergunta aí de Marcelo Lima. Sobre essa questão da escalada, né, da possibilidade de uma escalada autoritária, se o Lula né, fosse libertado e as ruas né, se incendiassem e o Moro usar o discurso né, de que fez pelo bem maior do combate à corrupção. Sim, é esse cenário de ruas em polvorosa. E lembre-se, estamos num processo de encaminhamento da reforma da Previdência, que é a prioridade do governo e a prioridade do mercado para dar uma estabilidade à economia brasileira. Portanto, essa rua em polvorosa não interessa aos principais stakeholders, aos principais agentes políticos e do mercado. Mas isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer e mudar completamente a pauta para uma pauta política e uma pauta moralista do combate à corrupção e fortalecer justamente o Moro. Né? E isso aí não interessa nem muito ao próprio presidente Bolsonaro, porque ele não quer um super-ministro mais forte do que o próprio presidente da República. Né? Mas essa é uma possibilidade. Se o Moro souber, como eu mencionei no cenário 2, lembre-se, no cenário 1 é o Moro se enfraquecer, mas no cenário 2, que pouca gente está vendo, é o Moro saber usar isso para se fortalecer. E aí isso poderia, havendo né, um STF com coragem suficiente para libertar o Lula, independente, lembre-se, estou falando aqui de política, independente da questão jurídica, independente do Lula ser inocente ou não, ou de ser corrupto ou não, independente de ter direito a ser solto ou não, a questão é, se o STF tiver coragem política de libertar o Lula, ele vai comprar um preço político muito grande, porque hoje a massa anti-Lula é maior do que a massa Lula, pelo menos pelo que nós temos visto no resultado eleitoral e nas mobilizações recentes de rua. Né? Então esse é um ponto fundamental.
Mas lembrando que a gente já tem aqui já bastante tempo, estamos na metade do nosso tempo aqui de transmissão hoje, e eu quero ainda começar outros temas com vocês, né? Vocês questionaram também lá no nosso perfil no Instagram, pediram para falar sobre o peso real, né? A moeda única, Brasil e Argentina. Eu vou falar isso já daqui a pouquinho, só estou esperando aqui para ter mais perguntas aqui. Também só para você abordar aí, não agora quando você achar necessário, sobre política internacional, que Dylan está perguntando, já perguntou 2 vezes, sobre, ele quer entender um pouco como você analisa a situação do Oriente Médio atualmente. A Síria está em guerra há anos e as tensões do Irã com os Estados Unidos estão se agravando. Você pode esclarecer um pouco sobre isso? Ele quer saber sobre Quem pergunta isso Síria. é Silas. Dylan Dylan. Maldonato. Dylan Maldonato pergunta sobre o Oriente Médio. Olha, sobre o Oriente Médio a gente teria que fazer uma live específica porque é muita coisa, né? Nós temos aí a questão da Síria, a guerra civil, né? O Assad que continua no poder, né? Consegue aí permanecer, não caiu como os outros líderes da Primavera Árabe. Nós temos a questão do Irã, né? A escalada de tensões com o Irã, né? Estados Unidos e Irã. Nós temos a questão da Turquia, nós temos a questão de Israel-Palestina, nós temos a questão Arábia Saudita e Catar, que brigaram também. Portanto, é um tema enorme, né? E eventualmente a gente vai tocar nesse assunto aqui também, ok, Dylan? E a gente vai mencionar. Se não, aqui também outra na nossa página, vai curtindo que a gente. É um tema que a gente vai entrar, né? Com certeza. Dando um tempinho, eu volto a esse tema, porque tem algumas coisas aqui ainda para comentar, mas eu quero falar com vocês um pouco sobre a questão do peso real. Essa questão é uma coisa muito interessante, porque inicialmente eu também me espantei. Né? Todos se espantaram, inicialmente. Né? Moeda com a Argentina, quando você olha na economia da Argentina, a Argentina tem uma inflação galopante. Né? A Argentina tem um problema justamente, né, com a sua moeda. A Argentina tem um problema justamente de estabilidade econômica, de credibilidade de suas instituições. O Macri, que foi eleito justamente para mudar a política kirchnerista. Olha, temos fogos aqui, será que é por causa do método FR Análise? Então, veja, nós temos aí uma série de dificuldades econômicas da Argentina que o Macri não conseguiu resolver. Inclusive, hoje, né, o presidente Macri, temos a Cristina Kirchner, ex-presidente Cristina Kirchner, que vai concorrer contra o Macri, né? E a tendência é ela já despontar em primeiro lugar nas pesquisas. O Macri está, né, mal avaliado. Então o Macri já anunciou hoje que coloca um vice-presidente na sua chapa, que é do Partido Peronista, né, Partido Populista da Argentina. Portanto, o Macri está, né, super perdido em sua política econômica, está desesperado, não conseguiu resolver. Tentou muito, seguiu a cartilha do mercado, seguiu a cartilha do FMI e não deu resultado. Ora, se a economia da Argentina está essa bagunça, aí vem o Brasil e diz, vamos nos unir, colocar, né, uma moeda conjunta Brasil-Argentina, e inicialmente toda a reação de todo mundo foi, isso é uma loucura. Bom, quando o presidente Bolsonaro mencionou isso, eu falei, é loucura, né, também, porque, primeiro, o presidente Bolsonaro não esconde de ninguém que não entende nada de economia. O que me chamou a atenção foi quando o Paulo Guedes, esse que entende muito de economia, defendeu, né, essa moeda única com a Argentina. E aí eu fui buscar mais informações. Né, e eu conversei com um amigo meu, que é um excelente economista, que eu confio bastante nas análises dele, e ele falou, Felipe, há alguns motivos pelo qual essa ideia pode ser uma ideia muito boa para o Brasil. Né? Por quê? Primeiro, porque na prática, né, como o tamanho da economia brasileira, né, 5 vezes a economia argentina, na prática, como a Argentina é que precisa se estabilizar, seria uma adesão na prática da Argentina ao real. Portanto, seria na prática quase que uma internacionalização da moeda brasileira, e o Brasil tenderia a ganhar com a escala. Qual escala? Né? A Argentina tem procurado uma âncora cambial, que é um regime estável do câmbio, que ela não tem tido nas últimas décadas. Né? Desde a crise argentina aí, de 2001, mas mesmo antes disso, a Argentina tem buscado um fortalecimento, né, da sua economia, uma estabilidade e uma moeda forte, uma moeda estabilizada, e não tem conseguido. Não quer se dolarizar, ela já tem uma grande medida das poupanças argentinas, tanto corporativas quanto de indivíduos, né, já fazem, né, poupança em dólar, já tem uma quantidade de dólar importante na economia. E essa poupança em dólar e a moeda argentina poderiam aderir à moeda brasileira, fortalecendo, né, na prática a moeda brasileira com esse novo nome que seria peso real.
Outros temas aqui eu vou trazer alguns dados que esse meu amigo economista trouxe. Bom, primeiro que aqui a disparidade entre Brasil e Argentina é muito mais baixa do que, por exemplo, entre a Alemanha e a Grécia, né? A Alemanha teve que suportar um peso muito maior quando do lançamento da moeda única europeia. Né? Para o Brasil, esse peso seria menor pela menor disparidade macro entre o Brasil e a Argentina. Obviamente, isso levaria vários anos de alinhamento, também aí, segundo o meu amigo economista, e dependeria, é claro, do arranjo institucional. Nesses vários anos seriam discutidos os arranjos institucionais, e o Brasil só teria que aceitar se o arranjo institucional fosse do seu agrado, e o Argentina é que teria, obviamente, que ceder mais, porque é ela que interessa ajustar a sua moeda. Né? E, finalmente, o Brasil adotaria com isso aí, seria, segundo mais uma vez esse meu amigo economista, uma oportunidade única para o sistema bancário e financeiro brasileiro, né, de, vamos dizer assim, engolir nessa economia argentina, expandir para lá. Né? Então, tudo isso dependendo, né, não dá para criticar ou apoiar a ideia simplesmente no abstrato. É preciso ter o quê? Que arranjo institucional está sendo discutido. Né? Portanto, mais uma vez, o nosso objetivo aqui nas nossas discussões é trazer para você sempre uma perspectiva diferente. Né? A perspectiva é, vamos unir a nossa moeda com a Argentina. É loucura, que coisa é essa? Vamos nos unir com um país que está quebrado. Lembrando, bom, se o Paulo Guedes, né, como é que você pensa? Né? Ou deve pensar, né? Se o Bolsonaro falou de economia, ignora, ele não entende nada. Mas se o Guedes está falando dessa ideia, você tem que buscar mais informação. Se o Guedes falou é porque tem alguma coisa atrás. A gente tem que buscar atrás. Né, o que tem por trás dessa ideia na cabeça do Guedes. Porque o Guedes não falaria simplesmente uma loucura do ponto de vista econômico, assim, sem pé nem cabeça. Né? O Bolsonaro pode falar, o Guedes não. Né? Então aí eu fui buscar essas informações para trazer para vocês aí em primeira mão, né, o que é que o Brasil poderia ganhar, né, com o peso real. E poderia sim. A Argentina, obviamente, teria muito a ganhar, que é a estabilidade. Né? E o Brasil poderia ter a ganhar sim, se isso servir como uma internacionalização de sua moeda e como uma expansão do sistema bancário financeiro brasileiro para a Argentina. Né? Bom, mais uma vez, não se esqueçam a gente vai comentar mais alguns temas ainda aqui importantes, né? Temos a questão da Huawei, né? Vocês viram aí a questão da guerra comercial Estados Unidos e China, indo para a questão da tecnologia 5G, né? Isso é um tema muito importante que eu vou também mencionar aqui. E vou mencionar né, alguns tópicos bem rapidamente, são alguns temas aí da semana, né, que a Venezuela nunca sai aí de foco, né, a crise do nosso país vizinho. Também tem a questão do Brexit, né, a queda da primeira-ministra Theresa May, teve eleições na Europa, e tem hoje a questão do Trump, né, com a questão do muro, o muro do Trump e o acordo, né, pressionou o México com a questão dos imigrantes e supostamente chegou no acordo, ele tem anunciado aí nas redes sociais. Eu vou mencionar rapidamente esses assuntos também. Acho que está chegando mais perguntas aqui do Tiago público. Lued. A ideia de uma moeda única, a moeda verde, abre e fecha parêntese, no Mercosul não é novidade. Nem é novidade que o atual governo é contra a integração regional, abre parênteses, incluindo o Mercosul. Não seria apenas um discurso político, mesmo do Paulo Guedes, que disse que seria algo de longo prazo, para evitar a volta do kirchnerismo da Argentina? Pois é, ótima pergunta do Thiago Lued, né? Porque ele diz que esse governo ele é contra a integração regional. Lembrando que esse governo, né, denunciou aí a Unasul, né, o tratado da Unasul, que o governo considerava um fórum de São Paulo da esquerda, né, um dos governos de esquerda na região. Então era uma organização que o Brasil fazia parte, com todos os países da América do Sul, e o Brasil está em processo de retirar-se dessa organização que foi construída aí nos anos Lula-Dilma, junto com outros países da região que não eram somente de esquerda, mas enfim, o governo brasileiro está se retirando dessa organização e o Bolsonaro, né, falou no ProSul com o governo do Chile, criar uma coisa alternativa de governos mais à direita, etc. Portanto, eu digo o seguinte, esse governo não é necessariamente contra a integração, ele é contra a integração, né, contra um tipo de integração. Né, mas ele pode sim ter interesses como a questão da moeda, como eu mencionei, por questões pragmáticas. Claro que a questão do discurso ajuda o Macri. E o Bolsonaro foi lá fazer essa viagem também para dar esse apoio político, né, ao seu par liberal argentino, né, que interessa ao Guedes, essa convergência de liberalismos econômicos na região. E, obviamente, tem política por trás. Né? Por enquanto é só política, por enquanto é só discurso.
o próprio Banco Central brasileiro lançou logo uma nota dizendo que não tem nenhuma discussão, nenhum projeto, nenhum estudo em andamento, né, sobre moeda única entre Brasil e Argentina. Mas, como eu mencionei, isso aí na cabeça do Guedes deve ter também, provavelmente tem também, essa análise de viabilidade e de possíveis ganhos do Brasil. Portanto, as ideias começam assim mesmo. Inicialmente começa com a ideia política, vamos lançar uma moeda única, isso é uma ideia política para ajudar o Macri a ser eleito, e de repente isso pode ganhar contornos de seriedade, montar um grupo de trabalho para estudar o tema, um grupo técnico, e daí começar um processo de convergência bilateral de alto nível, né, com os ministérios da economia dos dois países, e um processo de anos se transformar em moeda. Então isso não é um absurdo, né, por assim. É isso que eu quero mencionar com vocês. A ideia da moeda não é um absurdo, como o próprio Thiago Lued pergunta, na sua pergunta menciona, não é sequer uma ideia nova. Né? Essa ideia da moeda comum já vinha de antes também. Né? Portanto, é um tema que pode também acontecer. Eu quero mencionar uma coisa da guerra comercial, a questão do Brasil, Estados Unidos e China. Esse é um ponto, eu quero mencionar menos a questão dos Estados Unidos e China e mais para a nossa conversa aqui que nos interessa sobre o Brasil. É que no início do governo, né, o governo tem uma divisão de política externa muito clara, né, entre uma ala mais ideológica, que é a ala do chanceler Ernesto Araújo, e uma ala mais pragmática. Né. Dessa ala do Ernesto Araújo vem o Olavo de Carvalho no combo, né, e vem também o Felipe Martins, que é o assessor internacional da presidência. Mas tem uma outra ala do governo, que é a ala dos militares, a ala do Guedes e a ala do Moro, né, que eu chamo da ala pragmática. E nessa ala pragmática, principalmente nesse caso entre os militares e o Guedes, eles eram completamente contra a ideia da política externa que o Ernesto Araújo estava tentando lançar, de criar embates com a China e com o mundo muçulmano. Lembra do caso da mudança da embaixada do Brasil em Israel, né, para Jerusalém, né, sair de Tel Aviv para Jerusalém, que era uma promessa de campanha para o público, para os eleitores evangélicos do Bolsonaro. Né? Bolsonaro foi a Israel, se encontrou com Benjamin Netanyahu, foi a Jerusalém, mas trocou, na última hora, a embaixada por uma coisa menor, né, que é um escritório de representação. Por quê? Porque o Brasil tem muitos interesses de venda de proteína animal, carne, né, frango, para os países árabes. É, né, um grande mercado nosso. E os próprios frigoríficos, né, JBS, etc., né, ficaram muito alarmados com a possibilidade de uma possível reação política dos países árabes lançando o embargo à carne brasileira. Né? Quem se beneficiaria de tal medida ideológica seria a Argentina, que venderia mais carne, outros países produtores venderiam mais carne para substituir a nossa carne. Portanto, quando o Bolsonaro estava reunido com Benjamin Netanyahu, a ministra da Agricultura se reuniu justamente com os embaixadores dos países árabes e, em última hora, pressionado de um lado pelo Benjamin Netanyahu e pela base evangélica e, por outro lado, pelos produtores de carne e de frango brasileiros, o presidente Bolsonaro encontrou um caminho do meio, né, para tentar agradar um pouco os dois lados e não mudou a embaixada, abriu um escritório de representação. Bom, eu lembro esse fato para a gente lembrar, para a gente falar da questão da China. A mesma coisa com a China. O governo, o Ernesto Araújo, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, ele é contra a China por questões ideológicas. Ele diz que a China é um país de fora da civilização judaico-cristã ocidental e é uma ameaça a nossos valores, etc, etc. E, portanto, a gente deve se aliar, né, primordialmente aos Estados Unidos. Veja, um governo tem legitimidade para escolher politicamente seus parceiros, né, e sua vertente ideológica. O Bolsonaro foi eleito com esse discurso pró-Estados Unidos e tem legitimidade para tocar a sua agenda, não estou discutindo isso. O que não tem, o que nenhum país sério vai fazer é dar um tiro no próprio pé, é pegar suas indústrias fundamentais e destruir, por uma questão ideológica de vou abraçar os Estados Unidos. Ninguém sério vai fazer isso. Né? Portanto, a ala justamente racional, não ideológica, a ala pragmática do governo, tem mostrado, né? E o governo tem mostrado que tem cedido a ala pragmática. Né? Cedeu, no caso dos países árabes, da questão da embaixada de Israel, e tem cedido agora na questão da China. A China, gente, é simplesmente o nosso primeiro parceiro comercial. Né? O Brasil vende basicamente, para quem a gente vende minério de ferro e soja, é para a China. É isso que sustenta, né, com a nossa venda para a China, nosso principal parceiro comercial hoje, a gente recebe o dólar que sustenta, né, a nossa estabilidade macroeconômica. Portanto, é um parceiro fundamental.
já desde 2007, né, se eu não me engano agora, que a China, nosso principal parceiro comercial, já ultrapassou os Estados Unidos. Portanto, a gente não pode desprezar a China simplesmente porque a gente não gosta da civilização chinesa. Não existe isso. Você pode até não gostar, mas você negocia e vende para quem você não gosta também. Né? Quando você está na padaria e você gosta do Bolsonaro, chega um cara com a camisa do Lula livre, você vai dizer, olha, eu não vou vender pão para você porque eu não gosto da sua camisa. Você vende porque seu interesse é vender. Né? Então, a gente pode não gostar da China, mas você vende soja e minério de ferro para a China e você não vai mudar isso. Então, esse é um ponto fundamental. E o que é que teve agora recentemente? A visita do nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, o general, à China. E quando ele foi para a China, ele foi recebido pelo presidente Xi Jinping. Ora, um presidente Xi Jinping, principalmente um presidente de uma potência, né, como a China, ele em geral recebe só outro presidente. Mas o Xi Jinping fez questão de fortalecer, né, o status político do Hamilton Mourão para transformar o Hamilton Mourão em interlocutor, né, privilegiado, interlocutor primordial frente ao governo brasileiro, já que a China não confia no nosso ministro das Relações Exteriores. Né? O Mourão veio de lá da China com uma série de possíveis novidades. Veio com a ideia de colocar o Brasil na Rota da Seda, que é um projeto trilionário da China para a construção de investimento em infraestrutura. Né? O Brasil pode entrar nesse guarda-chuva de múltiplos projetos, né? Colocar projetos brasileiros dentro disso seria uma forma de atrair investimentos chineses. E uma série de outras oportunidades, inclusive na questão agora da guerra comercial. Eu, né, volto para o assunto da questão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Quando tem uma guerra entre potências, Estados Unidos é a primeira economia do mundo, 20 trilhões de dólares, a China é a segunda economia do mundo, 13 trilhões de dólares, nossa economia tem 2 e pouco trilhões de dólares. Quando duas potências brigam, né, você não... né, Mike Tyson brigando lá, você não se mete no meio, né, não bota a sua cara no meio. Veja o juiz, né, de um jogo de boxe. O juiz não mete a cara, porque se ele meter a cara, ele vai vir um soco do Mike Tyson. Portanto, se duas potências estão brigando, você não briga. Você fica o que olhando. É melhor ir para arquibancada. Agora, ir para arquibancada e desfrutar, né, aproveitar o momento. O que o Brasil tem a fazer na briga dos Estados Unidos com a China é aproveitar dos dois lados. O Brasil não precisa, né, proteger a China e ficar inimiga dos Estados Unidos, e nem proteger os Estados Unidos e ficar inimiga da China. Né? O Brasil pode trabalhar com os dois, né, é do nosso interesse. Então, o governo Bolsonaro tem entendido isso, principalmente a partir dessa ala aí, que não é a do ministro das Relações Exteriores, é a ala dos militares e dos agentes do mercado brasileiro. Né? Então, essa ala tem se fortalecido na condução da política externa. Isso também foi claro no tema da Venezuela, né? Um pouco de moderação e de pragmatismo dos militares. Né? Enquanto o Ernesto Araújo, o chanceler, estava com uma retórica muito inflamada, quase de apoio à intervenção militar dos Estados Unidos, e os militares disseram que não tem chance nenhuma de guerra, que o Brasil não se mete em guerra, etc, etc. Então há uma disputa, há uma divergência nisso aí no governo. Então um tema fundamental nessa guerra comercial é o Brasil aproveitar o desenvolvimento da tecnologia 5G pela China, que é uma série de problemas também aí que os Estados Unidos alegam de falta de segurança, de que poderia, como a Huawei tem laços com o governo chinês, né, isso poderia gerar um controle da China sobre as comunicações. O governo americano já proibiu, inclusive, que o setor público americano, né, compre né, institucionalmente, né, equipamentos da Huawei. Supostamente não só pela questão comercial, mas também pela questão do medo, né, desse domínio tecnológico chinês levar à espionagem. Bom, mas independente disso, né, é uma tecnologia que a gente pode cobrar do chinês a entrada, né, da Huawei no Brasil, né, mais livremente e de forma competitiva, com um pouco de transferência tecnológica, de cooperação, a gente mandar engenheiros nossos para a China, pessoal da ciência da computação, né, justamente para, né, buscar esses conhecimentos em 5G que a gente ainda não domina, são poucos os que dominam, né, são poucos países, Estados Unidos, Coreia, né, poucos países que estão entrando aí nesse novo mercado. Portanto, o presidente Mourão, mais uma vez, tem marcado um golaço nesse ponto aí, sendo uma ala que, representando essa ala dos militares, que tem trazido o governo para um olhar mais de mercado, né, mais de negócios, mais de oportunidades e menos para a questão ideológica. Bom, a gente está chegando já quase no nosso final aqui, mas ainda temos uns 3 ou 4 minutinhos finais. Mais uma vez eu gostaria
de lembrá-los, né, para curtir as nossas páginas, a nossa página, nosso perfil no Twitter, né, que é Felipe, com 2P, underline Ramos, e a nossa página no Instagram, né, que é Felipe, mais uma vez com 2P, underline SR, né, para vocês ficarem sempre antenados. Lembrando que a gente tem esse compromisso marcado aqui, né, terça-feira, sempre aqui às 20 horas. Nessa live a gente vai comentar com um olhar diferente as coisas que vocês estão vendo na mídia, de maneira, né, com análises que estão indo olhando com o olho para o lugar errado. Né, que a ideia é a gente focar para onde deve olhar, né, traçar os distintos cenários e visualizar realmente o que pode acontecer. Portanto, a nossa ideia aqui é ver antes, né, dos fatos acontecerem. Né? Essa é a ideia que a gente tem no canal. Vocês são sempre bem-vindos. Eu agradeço a todos aí por todas essas perguntas. Né? E vocês estão sempre, a gente vai fazer sempre enquetes no Instagram, né, para vocês sugerirem temas para as próximas lives também. Né? Toma lá da cá com Felipe Ramos. Temos mais pergunta do público? É uma pergunta que eu acho que talvez tenha que ser para a próxima live, que é o seguinte: Cleide Leandro pergunta sobre o projeto da reforma da Previdência. Se não está deixando o país parado economicamente. Pois é, o projeto da reforma da Previdência deixando parado? Não, né? Justamente, né, Cleide Leandro faz a pergunta aí. O Brasil está parado por outros motivos, inclusive por não ter, né, a reforma da Previdência. A questão é, o governo, isso é realmente um tema para uma outra live, um tema longo, né, mas a gente tem que discutir aqui com certeza. Mas é a questão do espaço fiscal. O governo não tem muito de onde tirar. Daí que vem esses contingenciamentos, né, que, né, pegou muito mal para o governo o modo como lidou, né, com os contingenciamentos, que são normais. Governos anteriores também, né, petistas, também fizeram, mas o governo chamou de corte na educação e disse que era por razões ideológicas. Né? Ao fazer isso, deu um tiro no pé e acabou gerando as manifestações estudantis contra si. Né? Mas o tema fundamental é: o governo não tem dinheiro para gastar. O Brasil precisa de espaço fiscal, né? Precisa reduzir justamente o nível de gasto público obrigatório do Estado. Portanto, a reforma da Previdência é fundamental e é meio que tem apoio basicamente todos os partidos, né, do Congresso. Não é um tema de direita ou esquerda, né? É um tema de finanças públicas. Não, nenhuma pergunta. Eu quero pedir para você agora indicar um livro interessante dentre esses milhares que você tem aí para o público e pedir para eles compartilharem com os amigos. Perfeito. Indicação de leitura justamente aqui, né, da nossa equipe. Eu sugiro, né, eu falei sobre China. Para falar sobre China, tem um livro, né, super interessante, que é em inglês, para quem lê inglês, Dealing with China, né, para você aprender como negociar com o chinês. É o nosso principal parceiro comercial e a gente precisa saber como negociar com eles. Né? Dealing with China foi escrito por Henry Paulson, que foi secretário do Tesouro, né, americano, e é um livraço, vale muito a pena ler. Outro livro que eu trabalhei com meus alunos, né, esse semestre inteiro é esse aqui, né, Como as Democracias Morrem. Esse já está um best-seller e esse está em português. Dá para ler, é interessante para você entender essa nova tendência do mundo contemporâneo de governos mais à direita, mais conservadores. Nós estamos aqui justamente no nosso tempo final da live. Veja que não deu tempo nem de entrar em todos os assuntos que eu queria comentar. Então vai ficar ou para a próxima ou para as nossas redes sociais. Né? Vocês podem continuar fazendo perguntas por lá e sempre que der eu vou estar ali sempre conectado, tentando respondê-los sobre esses temas que eu mencionei, né? De Venezuela, de Brexit, né? De eleições do Parlamento Europeu, uma série de temas aí do mundo que a gente está aqui para ajudá-los a compreender melhor, ok? Mais uma vez, muito obrigado, né? Continuem nos seguindo e espalhando, né, essa novidade que está surgindo aí, né, que é o Toma Lá da Cá com Felipe Ramos às terças, às 20 horas. Divulguem bastante, né, e compareçam sempre. Eu espero vocês aqui, ok? Muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa noite.